espiritual. Nós sabemos que nós adoramos um Deus vivo. Vamos tirar uns minutinhos. Você só vai engrandecer ao Senhor. Você só vai falar o quão maravilhoso é essa oportunidade que Ele nos dá. Você vai só agradecer por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que essa semana o Senhor te deu um livramento. Eu tenho certeza que essa semana o Senhor, Ele cuidou de você. Eu tenho certeza que essa semana a mão do Senhor não se afastou de você. Nós somos gratos por isso, amém? Então vamos adorar o Senhor por uns minutos. Vamos engrandecer o Teu nome. Jesus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por cuidar de nós, Pai. Por depois de uma semana nós podermos nos reunirmos, ó Pai, e adorar e bendizer o Teu nome e Te exaltar. Pai, a Tua igreja está aqui, Pai, com o nosso coração aberto, ó Pai, Te engrandecendo, Te louvando, Papai. Ah, Espírito Santo, nós pedimos que a Tua presença venha a ser real, Pai. Pai, talvez alguém aqui chegou precisando ouvir a Tua voz, Pai. Pai, traz a resposta, Senhor, traz cura, traz consolo através do Teu Espírito, Papai. Ah, Espírito Santo, nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Nada que nós fazemos, ó Pai, vai louvar e Te agradecer, ó Pai, pelo Teu amor. Ah, Espírito Santo, que esta noite, ó Pai, somente a Tua voz, ó Pai, venha a ser ouvida. Ó Pai, que nessa noite nós possamos agradecer ao Senhor pelo cuidado, agradecer ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor nos dá a cada dia, Pai. Nós Te louvamos, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor. Nós Te agradecemos, Jesus, pelo Teu cuidado. Ó Pai, que nesta noite o Senhor tenha liberdade, Pai. Que o Teu sobrenatural possa tocar nossas vidas, ó Pai. Que o nosso coração não saia da forma que entrou, Pai. Jesus, que depois deste culto nós possamos ter mais fome pela Tua presença, mais fome pelo Teu toque, mais fome pela Tua voz, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu falar. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, nós não sabemos escolher, nós não sabemos falar, Pai. Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite, Pai. Venha como resposta, Papai, aos corações nessa noite. Jesus, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos, ó Pai. Amém? Você pode se assentar, louvando ao Senhor, batendo palma, do jeito que você quiser. Glória a Deus. Irmãos, abra vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Teve uns estudos de terça-feira aqui, né, sobre a vida no Espírito, sobre o fruto do Espírito, o fruto da carne. E eu quero falar um pouquinho sobre a vida pelo Espírito e o andar pelo Espírito. Que nós possamos estar com o nosso coração atento. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra nos nossos corações. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Bom, é uma passagem muito conhecida. Nós já ouvimos muitas pregações falando sobre o Espírito Santo, sobre ser guiado pelo Espírito. Então, nesta noite eu quero que a gente possa pensar um pouco a respeito disso e trazer um entendimento. Será que nós valorizamos a presença do Espírito Santo? Será que nós usufruímos dessa presença, dessa graça que o Senhor nos dá através do Espírito? Antes da gente entrar no texto e falar um pouco dele, eu quero falar sobre o princípio. No princípio, o Senhor, Ele soprou o fôlego de vida em nós. Então, nós começamos a ser seres viventes, ou seja, nós recebemos de Deus o dom da vida. Então, nós nos tornamos seres viventes. E aí nós começamos a viver, o homem começou a viver, mas aí veio o pecado. Então, o pecado nos afastou de Deus. Nós paramos de ser grato pelo dom da vida que nós recebemos. Então, nós vemos
no Antigo Testamento toda essa trajetória do homem tentando se aproximar de Deus, e nós vemos a porção do Espírito na vida de Sansão, na vida de Davi, na vida de grandes homens de Deus, mas não era aquele habitar, era porções, né? Era momentos em que o homem era cheio de Deus e foi tomado por Deus. Nós encontramos esses versículos, né, falando na Bíblia. Então, a partir do Novo Testamento, nós vemos Cristo vir na terra, morrendo por nós, né? Pagando o preço, pagando a nossa dívida. A partir disso, nós vemos que chegou uma hora que Jesus falou: vou embora, né? Vou para a casa do meu pai, mas, né, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar alguém que vai estar com vocês, não somente do seu lado, mas habitando em vocês. Então nós vamos lá para Romanos 8:11, que vai falar que agora nós temos vida pelo Espírito. Romanos 8:11. Se você quiser procurar, amém. Se você não quiser, amém também. Romanos 8:11, que diz assim: e se pelo Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, nós nos convertemos. Nós estávamos no culto, e aí aconteceu aquele culto, aí alguém falou assim: irmãos, você quer aceitar Jesus? Aí você, chorando, foi à frente, ajoelhado e tal, e toda aquela cena que a gente sabe. E aí você aceitou a Cristo. Então, a partir daquele momento, você começa a ter vida pelo Espírito. Então, se eu tenho uma vida, se eu recebi algo do Espírito, eu tenho que viver nele. Eu tenho que ter um relacionamento com ele. Após isso, nós vemos, né, como eu já citei, Jesus falando que vai deixar o Consolador. Na Nova Versão Transformadora, em João 14:16, fala: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Então nós vemos que a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, nós não estaremos sozinhos. Nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de um corpo, mas nas nossas lutas internas, nós não estaremos sozinhos. Jesus não ficou lá da terra e falou: ó, vai fazendo aí, que você conseguir, beleza, que você não conseguir, beleza também. Não, ele deixou alguém para nos ajudar. Ele deixou alguém não só para nos ajudar, mas para falar conosco. E é interessante esse falar do Espírito, porque muitas das vezes nós ouvimos falar de Deus. Nossa, Deus fala, Jesus fala com a gente. Mas muitas das vezes nós não valorizamos este cuidado de Deus de entregar alguém para cuidar de nós. Alguém que seria o Consolador, não só para cuidar dos meus sentimentos ou das minhas feridas, mas alguém que vai trazer uma revelação do plano de Deus para nós. Uma revelação para entendermos o que Deus requer de nós. Ele só quer que eu venha para a igreja? Ele só quer que eu faça parte de um corpo? Não, o Senhor, Ele tem uma revelação. Ele tem uma missão e um propósito. E muitas das vezes eu pelo menos cresci nisso, né? Nas igrejas que eu ia quando era pequeno com a minha mãe, eu via muitas pessoas falar: ó, Deus tem um chamado na sua vida. Você vai ser um pregador, e você vai ser um cantor. E eu via muitas pessoas falar assim: eu não quero ser pregador, eu não quero ser cantor. E é engraçado que até comigo aconteceu. Uma vez a gente ia num culto de doutrina, e o culto de doutrina não podia jogar bola, né? E eu sempre fui jogador, né? E aí eu sempre gostei de jogar bola. Eu falava: cara, eu não vou ficar. Aí o cara trouxe uma revelação lá, falou assim: ó, Deus vai te usar na doutrina. Aí eu saí do culto e falei: eu não quero ser usado na doutrina, porque eu não vou poder jogar bola. Porque eu não vou poder falar para os irmãos: não joga bola, se eu vou estar jogando, né? E eu, naquele dia, eu saí reclamando. Falei: não, eu não quero ser usado na doutrina. Mas acontece, né, da gente vir para a igreja e uma das primeiras coisas que a gente ouve é: Deus tem algo na sua vida, Deus vai te dar um CD, Deus vai te dar um DVD, né? E aí a gente ouve muito isso. Só que uma das coisas que a gente menos ouve quando a gente se converte é: Deus quer se relacionar com você. Antes de você, tem um livro do Alessandro Vilas Boas que fala isso, né? Antes de você querer já sair, né? Porque às vezes nós nos convertemos e já ouvimos isso e já queremos sair. Antes de você sair, Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer que você conheça o plano e o propósito dEle.
aquilo que o Senhor Ele tem a revelar para você. E como é que nós vamos ter esse entendimento e como é que nós vamos entender o que Deus tem para a gente? Através do Espírito Santo, através da nossa vida e nosso andar pelo Espírito. Então, o Espírito Santo ele vai começar a nos moldar, né? Quando eu trabalhava na laje, que a gente fazia umas entregas de laje, aí eu lembro que uma vez eu estava no carro com o Dailton, e ele falou assim, cara, a gente vai passando pela, a vida cristã é assim, é de altos e baixos, nós vamos sendo aperfeiçoados, né? Um dia a gente vai estar bem com Deus, no outro dia a gente vai estar mais ou menos, vai estar naquelas dias de dificuldades, você vai estar sentindo, cara, eu não sou amado por Deus, Deus me esqueceu, mas isso é um aperfeiçoamento. Então isso é o que o Espírito vai fazendo com a gente, ele vai nos aperfeiçoando para que nós possamos a cada dia mais parecer com Cristo. Então, para que a gente possa entender o que Deus quer de mim, seja se eu vou ser um cantor, eu queria ser cantor, mas Deus ele não me deu esse talento, né? Ele deu, sei lá, outro talento. Mas para a gente entender o que Deus quer, porque muitas vezes eu posso estar aqui querendo cantar e o Espírito Santo está assim, não faça isso. Mas eu estou fazendo para Deus, eu estou aqui cantando, eu estou aqui adorando. Beleza, adoração você pode fazer em casa também, sozinho, sem vizinho, né? Porque às vezes se os vizinhos ouvem também, já vai reclamar para o síndico, essas coisas. Mas é a gente entender o que Deus quer. E para a gente entender isso, a gente precisa ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai chegar para você e falar assim, não faça isso, cara. Vai gritar com você e vai falar, não. Ele vai começar a dar toques. Olha, não é isso. Mas bem sutil, bem tranquilo. Então, para que a gente ouça isso, nós precisamos estar andando em Espírito. Porque eu não posso querer estar andando em Espírito, eu não posso querer ouvir o Espírito se eu não estou andando com Ele. Se eu não estou deixando Ele tomar as decisões da minha vida. Tem vários exemplos que eu fiquei pensando para falar, que seria muito engraçado. Aí a pregação ia perder a seriedade. Melhor eu ficar só sério aqui mesmo, falando do Espírito. Mas tem muitas coisas que a gente deixa de ouvir o Espírito por coisinhas, né? Coisinhas, detalhes que mudaria toda a nossa trajetória. Detalhes que se a gente dá ouvido, e muitas das vezes o Espírito o Espírito ele não só habitou em mim, mas ele casou comigo também, que aí tem um Espírito ali, que às vezes eu quero fazer negócio e ela, não faça isso. Aí se eu não ouvir, irmão, sabe como é que é, né? Se eu não ouvir, aí você vai ouvir aquela frase de efeito que fala assim, eu avisei, né? Mas só que é uma forma do Espírito Santo falar com a gente, nos cultos, através das pregações, através dos ensinos, dos louvores, mas principalmente, antes do Espírito também querer falar com a gente através de situações, ele quer ter um relacionamento direto conosco. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Como é que eu vou ter essa sensibilidade para ouvir o que Deus tem a falar comigo, o que o Espírito Santo quer falar comigo? Eu preciso abaixar os outros volumes, né? O que seriam os outros volumes? As distrações. Eu vou falar de mim, porque quando eu não era casado ainda, eu gostava muito de jogar bola. Nossa, eu gostava de jogar bola, assistir jogo, muita coisa. Eu gostava, onde tinha um futebol, onde tinha um jogo, eu estava lá. Então eu acabava muitas das vezes não ouvindo o que Deus tinha para mim. Por quê? Porque o barulho do futebol estava muito alto na minha vida. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então tem volumes na nossa vida que vai apagando aquilo que Deus quer, vai diminuindo a voz de Deus nas nossas vidas. Para nós tomarmos as decisões certas, para nós fazer as coisas certas, nós precisamos ouvir o que Deus quer. Muitas das vezes nós queremos dar um passo importante e nós não ouvimos o que Deus quer. E fala, deu errado, aí você fala assim, Deus não quis, Deus não abençoou. Ou aquela outra frase, né? O inimigo lutou, né? Passando aquela luta. Não, mas desde o princípio, Deus não falou que estaria, né? Deus não tinha falado nada para a gente. Então, o que eu quero trazer nessa noite, para a gente poder desfrutar dessa relação íntima com o Espírito Santo não vai só falar para você sobre a sua vocação, o seu chamado, aquilo que você tem que fazer. Não, ele vai principalmente falar aquilo que você precisa se tornar, que é mais parecido com Cristo. O que Cristo fez na terra? Ele veio, obedeceu até a morte, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós entendêssemos o propósito do Pai, aquilo que o Pai tinha a falar com a gente. A nossa missão com o Espírito Santo é a mesma coisa.
Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, o que Ele quer fazer, o que Ele quer falar com a gente, aonde Ele quer nos direcionar. Eu estava conversando com o Paulo ontem, aí ele falou do Luciano Subirá, que o Luciano Subirá estava dormindo, não estava conseguindo dormir, né? E aí ele acordou de madrugada e não estava conseguindo dormir, e aí ele saiu e aí foi no McDonald's, aí encontrou um cara lá que precisava de Jesus e tal, e ele falou de Jesus pro cara. Então o Espírito Santo não chegou para ele, acendeu uma luz e falou: filho, vá até um McDonald's e compra um lanche para tal pessoa. Não, foi um incômodo, algo que ele sentiu e que ele foi tocado a fazer isso. Quantos de nós acordaríamos de madrugada e ia até o McDonald's e compraria um lanche para a gente mesmo, né? Não entenderia, tipo assim, Deus não está querendo que eu faça algo para alguém, talvez é para mim mesmo. Ou às vezes eu falo para mim mesmo, talvez se eu fico incomodado de madrugada, eu vou mexer no celular, né? Até vir um sono. Então, às vezes o Senhor, lógico, eu estou contando uma história de algo mais profundo, algo mais que o cara foi levado e tal. Mas são coisas sutis, são coisas simples que Deus Ele quer nos direcionar, que Deus Ele quer nos impulsionar. E principalmente a um lugar de intimidade com Ele, para que nós possamos conhecer a voz dEle. Em 2 Samuel 7, fala que Davi, ele estava descansando das guerras, fala que Deus deu um tempo de paz lá para eles. E aí nesse tempo de paz, ele está lá no palácio, tranquilo, falou: cara, eu estou morando num lugar bom, eu estou num lugar em paz, e Deus está habitando em tendas, e a arca do Senhor, a presença de Deus está em tendas. E aí Natan falou para ele: faça o que está no seu coração, Deus é contigo. E a ideia, se nós formos parar para pensar, é uma ideia boa, né? Poxa, ele vai fazer algo para Deus, ele vai fazer algo para, tipo assim, honrar a Deus, ele vai fazer algo, cara, isso é bom, é excelente. Só que não era a vontade de Deus. E aí Natan, ele fala que era para ele fazer, só que aí Deus fala para Natan, fala: olha, não é isso que eu tenho. Na verdade, o templo vai ser construído, mas não vai ser por ele. E aí Davi obedece isso. Então, muitas das vezes, o que nós precisamos entender é que, ainda que seja algo para Deus, nós precisamos entender se é a vontade dele. Eu estava falando com a minha esposa que um versículo que eu gosto muito é quando Paulo, ele quer ir para a Ásia. E ele quer ir para a Ásia porque ele quer pregar a palavra. E o que a Bíblia mais fala para a gente? Pregar a palavra, ensinar, transmitir o Evangelho. E o Espírito Santo fala para ele: não, você vai para outro lugar. E isso é interessante, irmãos, porque ele queria fazer algo para Deus. Ele queria pregar o Evangelho, ele queria fazer algo. E o Espírito Santo falou: não, não é isso que eu quero. E se para a palavra de Deus, para fazer algo para Deus, Deus está falando não, que não é isso, não é o momento, quanto mais as nossas decisões diárias, um emprego, uma faculdade, um casamento, um relacionamento, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E para isso nós precisamos estar sensível ao Espírito Santo. Nós precisamos nos aproximar do Espírito Santo a tal ponto que, se ele falar para a gente não casar, graças a Deus, Deus não falou isso comigo, se ele falar para a gente não casar, a gente vai ter que não casar. Ou se ele falar para a gente casar com, sei lá, uma pessoa fora da igreja ou algo assim, mas algo direcionado por Deus, né? Também não é para a gente sair lá fora, mas é a gente obedecer, ter um nível de sensibilidade e obediência a tal ponto que nós tomamos uma decisão, nós entregamos as nossas vidas. Talvez a Sara, que é advogada aí, formada e tal, talvez ela está lá num caso lá, e aí é uma causa ganha para ela, ou algo que ela vai ter eu não entendo muito, mas algo que ela vai ter um ganho financeiro bom. Aí Deus fala para ela assim: eu não quero que você receba esse dinheiro, você vai ganhar a causa, mas todo esse dinheiro você vai entregar para a pessoa, aquilo que seria os honorários, que fala, né? Os honorários dela. Então, tipo assim, é difícil, né? Porque, poxa, eu trabalhei, eu gastei tempo, eu entreguei a minha vida, eu estudei o caso e tal, e eu ganhei o caso. Mas Deus não quer que você receba isso. Deus quer que o dinheiro todo a outra pessoa receba, mas que a glória vai para ele. E talvez é um negócio sem sentido, né? Porque eu estudei para isso, eu me dediquei para isso, eu entreguei minha vida para isso, e no fim eu não vou ter a recompensa.
Mas aí é uma vida guiada pelo Espírito. A recompensa das nossas vidas não vem só no ganho financeiro ou num casamento bem sucedido. A recompensa do Senhor é nós termos vida pelo Espírito, é nós termos uma eternidade com Ele. E talvez este seja um problema nosso, que eu falo por mim. Às vezes nós olhamos muito para o hoje e para o agora e o que vai ser bem sucedido na nossa vida, e não há erro nenhum na gente fazer planos. Não tem problema nenhum a gente fazer planos. O problema é que a gente às vezes se fecha o nosso plano e fala, cara, é isso. E Deus está falando, tudo bem você fazer o plano, mas você precisa estar sensível a uma mudança minha. Você precisa estar sensível ao meu querer. E se nós somos cristãos, nós falamos de Jesus, nós cantamos de Jesus, nós temos uma comunidade de fé, nós precisamos obedecer a Jesus. E para obedecer a Jesus, nós precisamos andar pelo Espírito. Tem um livro do Francis Chan, que é O Deus Esquecido. Ultimamente estou citando um livro aí, né? Tô mais crente ultimamente. Tem um livro do Francis Chan, O Deus Esquecido, que ele fala do Espírito Santo. E ele fala assim que, se ele fosse Satanás, uma das coisas que ele faria para atrasar os propósitos, ou para que os propósitos de Deus e do seu reino não desse certo, era que os frequentadores de igreja ignorassem o Espírito Santo, ignorassem a ação do Espírito, porque tudo que se revela à eternidade, porque tudo que se trata da eternidade, da volta de Jesus, nós podemos estudar a Bíblia, nós podemos conhecer de Gênesis a Apocalipse, nós podemos conhecer todos os livros, mas se o Espírito Santo não trouxer uma revelação para a gente, não vai passar de conhecimento, não vai passar de palavras, histórias, né? Então nós precisamos ter uma vida totalmente entregue e submissa àquilo que Deus quer. E nós só faremos isso se nós formos sensíveis ao Espírito Santo. Nós só faremos isso se nós ouvirmos o que Deus tem para a gente. Ouvirmos principalmente, Deus, que passo eu devo dar? Jesus, o que eu devo fazer? Na nossa mudança para cá, o pastor mandava muita mensagem, volta, estou com saudade. Cadê? Essa daí o Paulinho que mandava, volta para cá, estou com saudade. Mas na nossa mudança para cá, a minha esposa, eu estava pronto. Jesus falou, vamos agora. Que? Na hora que Jesus falou lá, eu já estava em cima do caminhão. Falei, amor, pega o sofá ali, por favor. Mas a minha esposa não, minha esposa ficou, eu acho que você que está querendo ir, Deus não está falando nada. Mas aí, Deus ele falou com a gente em 2019, falou, ó, arruma as malas. Na hora que ele falou arruma as malas, eu já tirei a mala do lado aqui, eu falei, já estou pronto, né? Mas minha esposa estava do lado, falou, calma. Aí em 2019, passou o tempo, passou acho que uns 6 meses, 7 meses para mais, né? Até que Deus começou a falar de novo. Aí eu vim aqui nas férias, né? E aí eu falei aí eu cheguei aqui, o irmão Everson deu um abraço ali que eu já quase chorei, né? Mas segurei o choro, para não parecer que... Aí a gente foi numa igreja aqui do lado ali, né? E já estava no meu coração, falei, Deus está querendo falar alguma coisa, né? Mas eu tinha muito medo, irmãos, porque ainda que eu quisesse vir, ainda que o Paulinho estava enchendo meu celular de mensagem, volta, cara, eu preciso de você aqui. Eu tinha muito medo de fazer a minha vontade, porque se eu faço a minha vontade de vir para cá, ainda que eu estivesse com os irmãos, numa igreja boa e tal, se eu não estivesse dentro daquilo que Deus quisesse, eu ia quebrar a cara, né? No português, claro. E aí a gente foi num culto ali, e aí o irmão trouxe uma palavra de Abraão lá, que Abraão saiu do meio da sua parentela e tal. E eu falei para minha esposa, você percebeu nessa mensagem? Porque eu já tinha escutado várias vezes, já tinha ministrado fora do país essa palavra, cadê? Eu já tinha escutado, até pregado sobre a palavra e tal. E aí eu falei para ela, sabe quando aquela palavra vem diferente? Você recebe ela diferente assim? Aí comentei com ela e ela falou assim, eu ouvi, mas fingi que não era para mim. Aí beleza, falei tranquilo, de boa. Aí a gente foi lá para Bragança, né? A gente foi no evento lá. Aí chegou no evento, final do evento, aí eu senti o Espírito Santo lá através da vida do Ângelo Basso lá, falando algumas coisas. E eu recebi também.
E novamente ele falou sobre Abraão, né? Que eu falei para você. Falou sobre Abraão. Que assim como Abraão, o Espírito Santo estava direcionando. O Espírito Santo já tinha colocado um GPS e que era para a gente tomar uma decisão. E aí, foi engraçado porque eu pensei assim. Eu falei, cara, eu não estou sendo crente, cara. Eu estou sendo carnal. Porque eu estou querendo ir para lá e estou achando que... Sabe quando você fica recebendo as palavras que Deus não está falando e você acha que é para você? Amém, Jesus. Deus está falando nada para você. Aí eu achei, só que quando eu pensei isso, o cara mesmo, o Ângelo Barros falou assim também, falou assim também, e não adianta ficar guerreando contra o Espírito Santo, porque se ele está falando é porque é para você fazer, e ele usou a mesma palavra de Abraão. Beleza, cheguei em casa, falei com a patroa, contei, aí ela ficou, não sei se é verdade. Aí beleza, aí eu fiquei só em espírito, fiquei só lá orando, né, em paz. Aí chegou, um dia ela estava lendo um livro lá do O Vinho Novo é Melhor, né, do Robert Tom. E eu deixei Jesus trabalhar, irmãos. Eu não tomei atitude não, deixei Jesus trabalhar. Falei, Jesus falou que a gente vai. O pastor falou, pode vir, que eu já tenho um cargo para você aqui. Brincadeira, não falou nada disso não. Aí eu fiquei lá, aí ela estava lendo um livro lá, e qual que foi a palavra que ela leu no livro? Que o cara falava sobre a mesma coisa, né? Você falava sobre a mudança, sobre você tomar uma decisão, e ele falou, assim como Abraão. Aí ela, o que ela fez? Ela leu e fez assim, não é para mim. E continuou, passou o livro. Passou acho que uns 3 dias. Passou uns 3 dias, ela falou assim, eu estava lendo uma palavra esses dias, lá no livro, e falou sobre Abraão e tal, e contou. Eu falei, minha filha, a gente está aqui em jejum, faz uns 10 dias que eu não almoço. Estou aqui consagrando a minha vida. Deus já te deu a resposta e você não me falou ainda. Deus já tinha bradado, o anjo já tinha aparecido 3 vezes para ela e ela não estava acreditando que era de Deus ainda. Aí que a gente começou falando, então vamos tomar uma atitude. Mas dentro dessa história, né, que eu dou uma enfeitada, o que eu quero enfatizar é que a nossa vinda para cá, a nossa volta para cá, foi tudo dentro daquilo que Deus queria que a gente fizesse. Não foi tipo assim, porque o Lincoln quer ir. Não foi porque o Paulinho me ligava todo dia. Não. Não foi porque o pastor ofereceu um cargo. Não. Foi porque Deus falou para a gente vir. Deus ele falou para a gente vir, que ele ia fazer algumas coisas e tal. Então o que eu quero deixar para os irmãos é isso, irmãos. Nós somos salvos por Cristo. Cristo morreu por nós. Cristo nos deu vida. E a partir disso nós devemos viver para Ele. E para viver para Cristo, nós precisamos obedecer o que o Espírito Santo está falando. E para isso leva tempo, né? Se nós formos contar, durou o quê? A gente veio agora, começo de 2021, né? Durou quase 2 anos. Depois da palavra que Deus já tinha falado, arruma as malas. Então há um processo. Às vezes nós lemos na Bíblia, tipo assim, eu estava lendo esses dias, aí tem uma passagem que Davi fala assim, eu vou consultar ao Senhor para ver se Ele quer que eu vá contra os filisteus. E aí Davi consultou, pergunta a Deus, devemos ir contra os filisteus? E na Bíblia está na sequência, onde Deus fala, vá que eu vou dar vitória para vocês. Então às vezes nós lemos isso e acha que é assim, que nós vamos orar e Deus vai na hora. Sim, lógico, Deus se Ele quiser responder, Ele responde na hora mesmo. Mas muitas das vezes tem um processo. E é dentro do processo que nós vamos ter que mostrar essa submissão, essa obediência. Porque eu posso falar assim, eu já vi... Meu Deus, eu já vi alguns crentes que ele fala assim, ele ajoelhou, aí ele orou e falou, Deus, é para me fazer isso? Amém, Deus falou que é. Aí ele já foi lá e fez. Aí, irmãos, a história, o cara só gastos. Só gastos. Então, tipo assim, às vezes a gente quer que Deus responda, tipo, drive-thru, né? Que você chega lá, faz seu pedido, aí você vai na próxima cabine e já está lá o lanche para você. Não, tem um processo, tem um trabalhar, tem um mover, tem coisas que a gente precisa crescer, tem coisas que a gente precisa largar. Então, dentro desse processo, é aonde que vai contar a nossa obediência e a nossa submissão. Porque a gente falar assim, vou orar, beleza, a gente ora mesmo. A gente vai lá e fala, Deus, o que eu faço? O problema é o processo para esperar a resposta. Né? Deus, ele vai responder, isso é uma certeza. Ele vai direcionar, ele vai fazer uma escolha. E uma das coisas que eu tenho comigo é que eu acredito que Deus, ele fica feliz, irmãos. Eu acredito nisso, que Deus, ele fica feliz quando a gente pergunta, Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Qual que é a sua vontade para isso? Quando eu fui pedir a minha digníssima em namoro, aquele dia eu fiquei nervoso.
fiquei nervoso, fiquei com o coração acelerado, e eu fiquei com aquele mesmo pensamento, eu acho que eu estou sendo carnal, cara. Eu estou tanto tempo solteiro, eu acho que eu estou sendo carnal. Só que aí, eu vim no culto e fiquei com aquilo, meu Deus, não é para não fazer isso, não é fazer. E aquele coração, sabe quando o coração fica acelerado, assim, pra você fazer algo? E aí eu fui, e aí eu vim aqui no culto, aí teve uma palavra basicamente sobre isso. Se você quer fazer uma boa escolha, o princípio de uma boa escolha é o temor a Deus, está em Provérbios, né? Então, tipo assim, não é que Deus ele vai falar assim, ó, você vai casar com tal pessoa. Sim, pode acontecer. Mas não que ele vai escolher alguém. Mas se eu perguntar para ele, não é melhor? Se eu falar assim, Deus, será que é ela mesmo? E aí, Deus ele respondeu, sim, é ela. Falei, ô glória, só aleluia depois. Aí, então é isso, irmãos. É dentro disso que a gente precisa entender que o Senhor ele tem direcionamento para a gente. No nosso casamento, no nosso emprego, na nossa igreja, no nosso chamado, naquilo que eu nasci para fazer. De repente você vai ser uma pessoa que não vai ser um pregador e que vai ganhar multidões. Mas de repente seu chamado é ser uma mãe, um pai, um vizinho, alguém que transmita a Cristo. Porque às vezes nós pensamos em chamado, em vocação e tal, e nós pensamos em ganhar almas, ganhar multidões. E às vezes o Senhor só quer que você ganhe o seu filho, que você ensine o seu vizinho. Então, é esses direcionamentos que nós precisamos ter através do Espírito. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam a palavra? Glória a Deus, então. Vamos, antes de eu passar para o irmão Everson, eu posso fazer uma oração aqui? Vamos colocar de pé, um minutinho. Vamos pedir que o Espírito Santo, ele possa falar conosco essa semana, nos direcionar, talvez, nos dar uma experiência. Eu acho que a experiência é um ponto onde a gente mais se aproxima de Deus. Então que essa semana a gente pode pedir, né, para o Senhor, hoje ou o restante da semana, para que o Senhor nos dê uma experiência onde nós ouvimos o Espírito, onde o Espírito nos direcione. Amém? Glória a Deus. Jesus, nós louvamos o Senhor, Pai, por este tempo, pela vida dos irmãos, por cada um aqui, Senhor, que nessa noite abriu seu coração e ouviu esta palavra. Senhor, que essa palavra gere frutos, Pai. Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que nessa semana possamos ter uma experiência, Pai. Uma experiência com o Teu direcionar, uma experiência com a Tua voz, seja em sonhos, seja no trabalho, nos estudos, Pai, em qualquer lugar, Pai. Nós pedimos ao Senhor que nesta semana, Pai, que vai se iniciar, nós possamos ter um toque do Senhor, um direcionamento do Senhor, tão somente, Pai, para a Tua glória, tão somente, Jesus, para que nós possamos cada dia mais crer no Senhor, Pai, cada dia mais nós possamos amar ao Senhor, e cada dia mais nós possamos ter a nossa vida em submissão ao Senhor, Pai. Que cada dia mais as nossas vidas seja como uma oferta, Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai. Espírito Santo, nos guia, Pai, nos guia os nossos pensamentos, guia as nossas escolhas. Jesus, que o Senhor possa estar conosco em tudo aquilo que formos fazer, Pai, e que tudo seja para a Tua glória, Pai. Amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém?